Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, tomem seus lugares. Em nome da diretoria do Instituto de Estudos Empresariais, gostaria de dizer que muito nos alegra a presença de todos vocês neste 7º colóquio do Fórum da Liberdade. De imediato, aproveito para agradecer aos nossos parceiros do Fórum da Liberdade, que tornaram possível a realização deste evento. CMPC Celulose Rio Grandense, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga, Deloitte, Évora, Fruc, Paim Comunicação, Porto Seguro, CNI, Fiergues e FEComércio. Antes de passar a palavra aos palestrantes, gostaria de lembrar que os colóquios inspiram-se nos painéis do Fórum da Liberdade e têm como principal objetivo manter ativos os debates que são iniciados no Fórum, geralmente no mês de abril. O Brasil enfrenta uma das mais graves crises da sua história. O ano de 2015 e o primeiro semestre de 2016 evidenciaram um perigoso retrocesso econômico e uma queda significativa dos indicadores de desenvolvimento do país. Assim como a crise gera oportunidade, o encerramento de um ciclo dá início ao surgimento de outro. O ocaso da política econômica governamental e a falência do sistema político partidário brasileiro abriram uma relevante janela para o crescimento do movimento liberal empresarial no país. Vivemos um momento de vácuo e de transição na liderança política do nosso Brasil. Se queremos um país mais próspero, fundado nos valores da liberdade, da responsabilidade individual, da ética, da honra ao mérito e do império da lei, precisamos transformar nossa inquietude em ações e iniciativas. Para saber o caminho a seguir, precisamos questionar nossas premissas e definir a direção que será tomada. Assim, decidimos propor para esse 7º colóquio o seguinte tema: Fundamentos para a Retomada, reforçando a necessidade de pautar a agenda de mudanças e discutir as reformas estruturais que permitirão a recuperação institucional e econômica do Brasil. Tal qual ocorre no Fórum da Liberdade, nossa intenção hoje não é apresentar respostas definitivas, mas sim fomentar o debate e propor soluções que nos permitam viver um país mais próspero e mais livre. Dito isso, gostaria de introduzir a dinâmica do evento. Teremos um painel com duração aproximada de 1 hora e 30 minutos e cada palestrante fará uso da palavra por 20 minutos iniciais. Após as 3 exposições, teremos um momento para os debates com o público. Lembrando a todos que as perguntas devem ser por escritos e serão recolhidas pelas recepcionistas do evento e repassadas ao mediador que vos fala. Por favor, desliguem os celulares ou os mantenham no modo silencioso. Sem mais delongas, dou início às exposições desse 7º colóquio, que será iniciado com a palestra do senhor Joel Pinheiro da Fonseca. O Joel é formado em Ciências Econômicas pelo INSPER e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, onde também realizou seu mestrado. Foi criador e editor da revista Dicta e Contradicta, diretor do Partido Libertários e membro do Conselho dos Estudantes pela Liberdade. Atualmente, é gestor de mídias sociais do Partido Novo e ensaísta da Exame Hoje, aplicativo da revista Exame. Joel, muito obrigado pela tua presença aqui nesta noite. A palavra está contigo. Bom, muito obrigado, Rodrigo. É um grande prazer e uma honra para mim estar aqui em Porto Alegre para falar de um momento que, sem dúvida nenhuma, como o próprio título aqui, a proposta levanta, é um momento de crise, mas que, como toda crise, é também um momento de oportunidade. Eu acho que essa crise, que eu vou tentar levantar aqui 3 níveis de profunda crise que o Brasil se encontra agora, ela também está nos abrindo a considerar novos tipos de ideias e novos panoramas intelectuais que antes eram vedados pelo debate da conjuntura política e econômica do dia a dia. Eu sou alguém que tem alguma passagem aí pelo chamado movimento liberal ou libertário brasileiro. Eu acho que ideias de livre iniciativa, de ordem espontânea, de tomada de decisões descentralizadas têm tudo a ver com o que o Brasil precisa para superar muitos dos desafios que nos encaram e, em parte, para superar também esta crise que a gente vive. Mas eu também acredito que você não pode simplesmente trazer ideias que você aprendeu num certo contexto, num certo filão intelectual e tentar aplicá-las à realidade de uma forma dogmática ou de uma forma
burra, digamos assim, que não leva em conta as particularidades da circunstância em que você vive. Então, eu acho que a grande missão para alguém como eu, e outras pessoas aqui que eu conheço também, que se consideram liberais no Brasil de hoje, é saber traduzir o que é essa postura ou essas propostas liberais para a realidade social, econômica e política do Brasil. Tá? Bom, minha fala eu vou tentar dividir mais ou menos em 2 etapas. A primeira falando um pouco dessa crise e o que eu acho que são os passos necessários para se sair dela num curto prazo. E, em segundo lugar, tentar olhar um pouco mais para o longo prazo, porque eu acho que o curto prazo não nos dá grandes motivos para otimismo, mas olhando um pouco mais para o longo prazo, a gente talvez possa ter alguma esperança e daí usando um pouco mais meu lado de filósofo também, discutir um pouco o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente almeja para o Brasil, para a sociedade brasileira. Tá? Bom, eu acho que o fato da crise econômica, especialmente para uma plateia como a que está aqui hoje, não precisa nem ser argumentada, né? Infelizmente, certos setores da vida política e da discussão política nacional ainda relutam, ou até ontem relutavam em aceitar a realidade de que o Brasil vive uma profunda crise econômica. Temos o desemprego agora chegando a 12%, desemprego que conseguiu se manter um pouquinho, defasou um pouco, né? A crise econômica começou antes, o desemprego subiu depois, como é normal, mas isso permitiu que um governo que, na minha visão, é em larga medida o responsável por essa situação atual, conseguisse ainda se reeleger, negando a realidade da crise. Mas, hoje em dia, você tem muito uma outra narrativa. Eu estava hoje num debate com a presidente da UNE, aqui, uma estudante lá de Santos, que é candidata a prefeito também, e repetindo lá o discurso de que o Brasil vive sim uma crise, mas uma crise causada pela grande crise internacional de 2008, a crise de falta de demanda do resto do mundo, e a gente está indo na maré baixa do resto do mundo. E olha, o resto do mundo desacelerou, é verdade. A gente pode até estar olhando uma situação em que o crescimento normal do mundo não será mais aquilo que a gente se acostumou nas últimas décadas. Mas o Brasil não só desacelerou, o Brasil diminui e diminuiu e enfrenta uma recessão muito mais severa do que a maré baixa do resto do mundo. A diferença é que agora, os erros que a gente cometeu lá atrás, os erros que a gente cometeu na última década, no qual o mundo crescia e nos puxava para cima, e esses erros passavam impunes, agora eles não passam mais impunes. Tá? Olhando para a crise econômica que a gente vive, eu acho que ela se coliga, se coaduna com outros 2 situações, outros 2 contextos de crise que não são especificamente econômicos também. Tá? A gente tem uma crise política, que a gente vê no noticiário todo dia, de investigações que prosseguem, e felizmente prosseguem. Essa é a parte que eu sou mais otimista, eu acho que é justamente olha, a Lava Jato não parou e não pode parar, e isso está fazendo uma limpa em toda a classe política brasileira tradicional, abrindo espaço, portanto, para coisas novas que vêm por aí, para pessoas novas, para lideranças novas e para ideias novas. E a gente, de uma forma mais profunda, tem uma crise de representatividade, uma crise que a gente viu, por exemplo, nas passeatas de junho de 2013, no qual milhões de pessoas, especialmente jovens, foram às ruas porque se sentiam simplesmente não representados pelas instâncias oficiais de representação do país, pelo Estado brasileiro, pela política brasileira, pelas instituições que, em geral, cumprem esse papel. E essa é uma crise que eu acho exige de nós uma reflexão mais profunda. Não é uma questão de trocar um partido por outro. Eu, no panorama atual, me considero uma pessoa de direita. Era contra o governo Dilma. Eu acho que o governo interino que aí está, embora tenha muitas críticas a ele, tem capacidade de fazer alguns passos importantes, mas eu reconheço que o problema o tamanho, a profundidade dessa crise de representatividade vai muito além disso, de ser direita ou esquerda, PT, PSDB, ou qual partido seja, e é algo que leva a gente a discutir qual é o papel da política na nossa vida. Será que a política, inclusive a política democrática, não decepcionou de forma bastante profunda as possibilidades de melhora da nossa vida que ela prometia? Será que essa descrença com a política não seria uma ocasião para a gente pensar também em definir melhor qual é o papel da política na nossa vida? Essa é uma discussão que eu vou deixar para um pouco depois. Eu vou agora tratar realmente dessa primeira crise mais óbvia para todos nós, que é a crise econômica em que a gente se encontra. Tá? É muito fácil para quem era da oposição ao governo Dilma, como é o meu caso, atribuir ao governo Dilma ou ao segundo mandato do Lula todos os grandes males, todos os grandes erros que nos trouxeram até aqui. E, de fato, esses erros tiveram um papel, e um papel muito importante. Mas não foram só eles. Tá? A gente tem uma situação em que o Estado brasileiro contém na sua própria estrutura e na sua própria refundação com a Constituição de 88, certas, eu diria, bombas relógio, que fazem com que a situação que a gente enfrente agora é uma situação de rombo fiscal, em uma situação em que o governo arrecada muito menos do que o que ele precisaria para pagar as suas obrigações,
fazem com que essa situação se tornasse, no futuro, quase inevitável. Tá? Por um lado, a gente tem algo até ainda anterior, que é a relação do Brasil com a Previdência consumindo cada vez mais, uma porcentagem cada vez maior da nossa renda, exigindo um sacrifício cada vez maior. Finalmente, a clareza de que isso é um problema e que é preciso reformar a Previdência de alguma maneira está começando a entrar aí na classe política, embora ainda esteja numa camada muito fina e vai enfrentar resistências enormes para que aconteça, mas sem dúvida é um passo necessário. E a gente tem também uma Constituição que, na tentativa de dar direitos ou de criar direitos e usar o papel da lei, a letra da lei como a forma primeira ou preferível de solução dos problemas sociais, nos lega um Estado que tem gastos obrigatórios que não param de crescer, uma margem de manobra do governo muito pequena no que ele pode cortar e onde ele pode focar os gastos dele, e uma situação de um governo que tem como algo quase estrutural seu, algo que a gente viu aí, um modelo de controle do mercado e de congelamento ou de engessamento do mercado brasileiro como um todo. Tá? Uma crítica muito à esquerda, às vezes diz, olha, o governo Dilma tentou o caminho capitalista, o caminho liberal, foi tentado, as grandes empresas se beneficiaram. Olha, de fato, para muitas grandes empresas, e não é nada de errado nisso, o empresário está fazendo aquilo que vai realmente trazer o retorno para ele. Para muitas grandes empresas, os últimos anos, os últimos governos não foram ruins, não. O governo Dilma e o governo Lula, antes dela, retomaram uma política chamada desenvolvimentista, de simbiose muito profunda do Estado com certos participantes do setor privado, de escolha de campeões nacionais, de uma política do Banco de Desenvolvimento como um grande provedor de subsídios para o grande empresariado brasileiro, uma política de isenções fiscais também, que, num primeiro momento, fez a economia sim, girar, fez crescer, aumentou o consumo, mas que, como motor para o crescimento sustentável, se revelou algo absolutamente fracassado e insustentável no tempo. Então, a gente vê a falência de um modelo que eu não chamaria nem de capitalismo, eu chamaria de um modelo de, se a gente quiser usar o termo, capitalismo de laços, ou mais do que isso, de corporativismo. Então, uma relação próxima do Estado com o grande empresariado, via banco de desenvolvimento que subsidia juros, via políticas de isenção. Tá? E também, além disso, ainda um governo que tem em sua mão estatais e que insiste em tomar o papel de gestor da economia, fazendo isso de uma forma bastante ineficaz, bastante ineficiente, com retrocessos no governo Dilma e no governo Lula, pelo uso político ainda dessa possibilidade. Então, o loteamento de empresas estatais com cargos, com nomes políticos, com aparelhamento com os aliados do governo. Enfim, essa política que a gente se acostumou aí na última década e que nos trouxe até aqui, nos trouxe a uma situação bastante grave, em que o Brasil enfrenta uma crise que não está claro que tem uma solução fácil. Tá? A gente já teve crises muito sérias antes. Se a gente voltar para antes do Plano Real, olha o tamanho da crise que a gente estava enfrentando ali. É uma crise de descontrole inflacionário, em que não se sabia bem como sair, diversos planos totalmente fracassados de controle à inflação. A gente assiste a Venezuela hoje em dia, e dá graças a Deus de não estarmos ali. 20 anos antes, a gente estava numa situação que lidava com a inflação da mesma maneira. Ali, foi possível solucionar a crise com conhecimento técnico. Então, você botou um corpo de economistas com qualidade e alta capacidade técnica para tomar conta da parte monetária da nossa economia, para fazer os ajustes necessários, para fazer algumas reformas necessárias. Eles fizeram, descobriram saídas para a inflação, para o problema da inércia inflacionária que ameaçava o Brasil. Então, foi uma saída que partiu principalmente do domínio técnico de um certo ferramental, tá? E que antes era negligenciado. Hoje em dia, a situação é mais difícil. O governo Temer, que eu não votei no Temer, muita gente diz fora Temer, eu fui um dos que, eu imagino que muitos aqui não votaram nele também, não votamos na chapa Dilma Temer, não temos responsabilidade pelo que ele faz, mas, em todo caso, é um governo que sinaliza, na parte econômica, algumas mudanças positivas, tá? Com uma equipe econômica de alto gabarito técnico, tá? Seja na Fazenda, seja no Banco Central, seja no BNDES, mas os problemas e os desafios de curto prazo que o Brasil e que o governo brasileiro enfrentam não permitem uma solução meramente técnica. Eles dependem também de uma solução política, ou seja, de uma decisão séria por corte de gastos e por fazer um ajuste fiscal, que não existe saída, não existe time de economistas formado em Chicago que vá dar uma solução para a gente fazer isso sem sofrimento. Não, é impossível agora. Então, esse que eu acho que é o grande desafio, o grande dilema, o grande obstáculo do Brasil nesse curto prazo, e é um obstáculo que transcende aí as fronteiras ideológicas também. Eu me considero um liberal, mas muita gente que se rotula de outras maneiras, até pessoas de esquerda, reconhecem, olha, equilíbrio fiscal
Não é uma pauta dessa ou daquela ideologia. É um pré-requisito para a política fazer qualquer coisa na sociedade. Para a nação poder rumar para algum caminho que a gente queira, é preciso ter o equilíbrio fiscal. Isso nações, a direita e a esquerda, escolheram fazer. É possível um governo que tem equilíbrio fiscal escolha ter uma política redistributiva intensa. É perfeitamente possível. Para que possa tomar essa decisão com um mínimo de responsabilidade, com um mínimo de sustentabilidade no tempo, é preciso já ter resolvido o problema fiscal e que o Brasil não resolveu. E resolver agora implicará, sim, em uma coisa que o governo já sinaliza, vamos ver até que ponto ele é capaz de fazê-la, que é a reforma previdenciária. Eu acho que o Henrique Meirelles, quando fala também no teto do aumento de gastos, é uma ideia muito positiva nesse sentido, que impede que a relação dívida-PIB piore ou continue a piorar no Brasil, mas eu acho que também não será o bastante. Então, a gente vai ter que descobrir, acho que privatizações, daí falando mais como um liberal, assim, privatizações é algo que ajuda nesse caminho. Eu defendo a privatização como algo benéfico em todos os casos, porque a empresa gerida, a empresa no setor privado e sujeita a mais concorrência e tendo que captar investimentos e tendo que buscar o lucro, ela é melhor gerida. Mas numa situação de crise fiscal, essa bandeira torna-se ainda mais importante, tá? Porque o governo, tendo esse valor em mãos e usando-o mal, né, olha o que o governo fez com a Petrobras, quando falam que o petróleo é nosso, mas olha o crime que uma administração foi capaz de fazer com o maior patrimônio nacional. O que significa? Qual o grau de cinismo ou de hipocrisia necessária para afirmar que o petróleo é nosso, quando o governo tratou e destruiu e dilapidou a nossa maior empresa nacional dessa maneira, né? Então, quer dizer, eu não vejo oposição nenhuma entre patriotismo de um lado e privatização do outro. Acho que isso é uma quimera retórica criada aí justamente por forças que se beneficiam desse estado corrupto de coisas. Mas o governo tem em mãos ativos de valor, seria a hora, sim, de debater mais a sério algumas privatizações, mas o governo Temer, ele é limitado no que ele pode fazer também. Ele é um governo que, bem ou mal, não passou por o referendo pela aprovação, pela legitimação popular. Muita gente considera isso irrelevante, eu não considero. Eu acho que é uma parte fundamental do governo saber se ele pode ou não levar a cabo um certo programa, um certo projeto, ele saber que tem o apoio da população e, portanto, também dos representantes da população no Congresso. Não passou por isso, então ele vai ser severamente limitado aí no escopo do que ele é capaz de fazer. E também é um governo que, embora eu tenha dito aqui que a parte econômica dele, na minha opinião, tem alta qualidade, tem alto gabarito técnico, em todas as outras áreas, o governo Temer é um governo profundamente comprometido com o que há de mais tradicional, mais antigo, no mau sentido, na nossa vida política. Tá? Então, não podemos ter ilusão, nem por um segundo, de achar que o governo Temer está isento do que está varrendo a política atualmente, e isso vai comprometer também, seriamente, a capacidade dele agir. Por isso eu digo que o nosso desafio é muito sério, de curto prazo. Eu acho que é um desafio cuja solução começa agora, com medidas positivas que já estão sendo tomadas, e se o governo Temer estiver sincero nesse plano de não tentar a reeleição, então ele também conquista algum espaço de liberdade maior agora para tomar algumas medidas impopulares, sim, mas eu acho que esse ajuste só vai se completar mesmo com uma decisão a ser tomada em 2008. E aí sim a gente vai poder saber, será que a população brasileira entende a importância do ajuste fiscal, que é a prioridade maior de curto prazo brasileira? Isso vai ser visto na campanha. Se as últimas campanhas são um termômetro para alguma coisa, a nossa perspectiva não é otimista, tá? Porque a gente viu aí o governo PT uma campanha de terrorismo, de demonização, das mais baixas já presenciadas aqui, pelo menos na minha memória, com relação a qualquer alternativa, tanto ao PSDB, quanto à Marina, qualquer outra alternativa que estava dada. Isso certamente vai voltar com força, felizmente com um PT muito mais fraco do que antes, mas esse tipo de discurso pode ter certeza que, seja sob qual partido for, voltará e voltará com força, ainda mais uma possível candidatura Lula, aí, que não está fora de cogitação, né? Então, será que a população vai ter a maturidade para tomar essa decisão, ou será que o Brasil irá arrumar, se não faz o ajuste fiscal, né? Quais são, o que acontece daí, se ele não é feito a contento, se você não consegue ser bem-sucedido nisso? Você tem a piora da relação dívida-PIB, você encarece para o governo brasileiro se financiar, e você vai ter ou a volta da inflação como maneira de se financiar, ou algum tipo de renegociação e de calote que vai nos piorar nossa situação no exterior também, tá? Eu acho que esses dois caminhos aí estão como possibilidades reais, infelizmente. A gente pensou que tinha vencido a inflação, talvez ela volte aí como a saída monetária para um problema fiscal. Então, quer dizer, é algo que está dado. Eu torço, eu não sei se dá para ser otimista com relação à capacidade do Brasil de tomar a decisão que importa ser tomada aqui nesse curto prazo, mas
Vamos agora, nesses meus últimos minutos aqui de fala, instantes de fala, eu detesto terminar numa nota pessimista, vamos terminar de uma forma um pouco mais otimista, né? Pensando o que o Brasil, supondo que a gente, de alguma maneira, supere essa crise atual. E olha, o pior da crise, o pior em termos de recessão, de decrescimento, provavelmente já passou. O que a gente vai ter é uma estagnação aí se alongando por um tempo. Pensando que isso seja superado, que o Estado brasileiro vence esse desafio fiscal dele, que não é simples de ser vencido, qual é a grande prioridade, qual o grande projeto ao que o Brasil deveria se dedicar? Tá? Fazendo uma leitura histórica aí dos últimos mandatos, bem sintética, a gente poderia pensar que FHC, você teve uma reforma, um repactuamento fiscal e monetário do Brasil, botou a parte econômica da nossa sociedade em ordem. O primeiro governo Lula teve um foco em política social voltada à base da pirâmide, e eu, como liberal, não tenho problema nenhum em dizer que concordo plenamente com isso, acho que é um tipo de política, ao estilo do Bolsa Família, por exemplo, que deve ter todo espaço numa sociedade, ainda mais numa sociedade com tanta pobreza como o Brasil, e que teve muito a ver com o tipo de crescimento, às vezes, empreendedorístico que a gente viu nos últimos anos. Então, teve essa preocupação com o lado social, ou com a transferência de renda visando a base da pirâmide, algo fundamental para uma sociedade como o Brasil. E daí, ao invés de seguir à frente nessa agenda de discussão e de desafio, você teve o travamento disso, você teve o PT gangrenando no poder, você teve o medo vencendo a esperança, você teve esses anos Dilma, que, na minha opinião, foram perdidos, foram anos de retrocesso, a nova matriz econômica é o nome do grande causador mais próximo de nós, dos problemas que a gente vive hoje. Tá? Mas agora, pensando, se a gente conseguir superar isso, qual a próxima grande bandeira que o Brasil deveria discutir? Na minha opinião, uma opinião que eu acho que vai ser partilhada por muitos aqui, o Brasil tem uma dívida seríssima com relação ao ensino básico e que a formação de capital humano nesse nível de capacitar as pessoas a ter o ferramental mínimo necessário para operar num mercado desenvolvido é algo que nos falta, é algo que eu tomaria como uma das grandes bandeiras para o Brasil. E outra seria a seguinte, seria mudar, pensando que o Estado brasileiro conseguiu se equilibrar minimamente, mudar a relação da sociedade com o Estado brasileiro. Tá? Você ter a clareza de que, olha, o Estado pode ser essencial para algumas coisas, sim. Em alguma área social, uma transferência importante, garantir o acesso à saúde ou à educação em níveis elementares para a população, algo fundamental também. Mas, fora disso, o que o Brasil sofre até hoje, de uma forma ou de outra, são sintomas de um sistema em que o Estado brasileiro tenta prover tudo para todos. Vamos esquecer disso, vamos virar essa página. Vamos fazer um Estado brasileiro que proveja ou que garanta o acesso ao essencial e que deixe uma economia mais livre para gerar dinheiro. O Brasil tem, isso tem sido revelado aí de uma forma muito forte nos últimos anos, uma cultura empreendedora bastante vigorosa e bastante crescente, inclusive nas comunidades mais carentes do Brasil. É incrível como, em meio às favelas brasileiras, você tem aspiração ao empreendedorismo em torno de 60% da população que lá vive. Isso é um capital humano também riquíssimo nosso. O Brasil não sabe explorar, porque o Brasil sabota o ímpeto empreendedorístico da sua população, sabota a possibilidade de livre concorrência, de livre iniciativa, de forma sistemática. Então, reforma tributária para simplificar nossos impostos, redução das regulamentações para quem quer empreender, fim das transferências de renda que vão para o meio, até para o topo da pirâmide, que não fazem sentido algum e que são gastos que o Estado tem e que não deveria ter de forma alguma, então isenções tributárias aí para as grandes empresas, ensino em federais, talvez esteja provocando alguns aqui, mas ensino gratuito para a elite brasileira em universidades federais, várias instâncias que a gente teria que rediscutir, sim, para fazer um Estado verdadeiramente liberal. Tá? E daí, uma vez resolvido isso, pensar qual o tipo de sociedade que o Brasil quer ser. Tá? Será que a gente precisa ser uma sociedade como uma sociedade nórdica, uma sociedade asiática, que poupa muito, uma parte expressiva da sua renda, pensando sempre no futuro, menos capaz, talvez, de viver e de aproveitar o presente? Não necessariamente. Eu acho que daí fica uma discussão que vai além da política, mas que eu gosto de lançar aqui também, porque eu acho que, às vezes, a defesa a ideias liberais, ou essa visão da crise, de um ponto de vista apenas econômico, nos faz esquecer de outros lados, existenciais, culturais, éticos da vida humana, e que o Brasil aí, embora tenha uma crise em tantos níveis, possa ter algumas soluções também em outras áreas da vida. Agradecemos a participação inicial, Joel Pinheiro da Fonseca. Acho que tocaste em pontos essenciais, Joel, que certamente dão muita margem para o debate. As perguntas virão nesse sentido. Corporativismo estatal, capitalismo de laços, de compadrio, a necessidade de revisão do modelo estatal que a gente tem vivido, talvez desde a Constituição de 88, mas principalmente, e aí eu já conecto um pouco com a fala do próximo palestrante,
que é a questão do amadurecimento da cidadania. Eu acho que o brasileiro ele precisa realmente tomar suas decisões a sério, né? Levar a decisão política de votação, seja na sua associação de bairro, seja no seu condomínio, principalmente em eleições. A gente vive num regime democrático, na medida então, que a responsabilidade dos votantes ela tem que, uma hora, ser trazida à pauta. Então, dito isso, e a gente certamente voltará a esses temas depois para discutir um pouco das soluções liberais para a educação, saúde, eu aproveito para apresentar o nosso próximo painelista, que é o Walter Lígio Nunes, né, um grande entusiasta da causa. Rápida apresentação, o Walter é formado em Engenharia Mecânica pela PUC, com especialização em Desenvolvimento Gerencial na Inglaterra, cursou, entre outras entidades, a Fundação Getúlio Vargas, trabalhou na Riocel, no período de 1973 a 76. Em janeiro de 77, iniciou na Aracruz Celulose como engenheiro, ascendendo a outros cargos ao longo de seus 25 anos na empresa. Em janeiro de 2010, assumiu a presidência da CMPC Celulose Rio Grandense, localizada na cidade de Guaíba. No Espírito Santo, é conselheiro do Movimento Espírito Santo em Ação. Atualmente, também é diretor do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Associação Gaúcha das Empresas Florestais, além de participar dos conselhos do Programa Gaúcho, da Qualidade e Produtividade, Agenda 2020 e Movimento Brasil Competitivo. Walter, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição, e a palavra está contigo. Ok, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Entendo que este é um fórum importante que temos aqui para discutir temas relevantes do Brasil, da crise que nós vivemos e tentar visualizar alguma luz à frente. Eu acho que essa crise é um grande problema e uma grande oportunidade. Depende muito do posicionamento que a gente faça frente a essa situação e vou tentar enfocar um pouco o que mais nós precisaríamos fazer do que só discutir os números que têm refletido as nossas conjunturas econômicas e ações de governo. O Brasil, a gente sempre começa, se a gente fizer uma referência dos indicadores mundiais e comparar o nosso Brasil, o pouco otimismo que a gente tem desaparece, entende? Numa economia globalizada, tu precisa sempre gerar tua economia interna, mas ter os teus vasos comunicantes com o mundo, porque hoje muito da indústria de transformação brasileira sofre porque não tem vasos e possibilidade de competir no mundo globalizado. Poucos setores estão lá presentes. E se a gente olha, entende, a nossa posição em competitividade está 130 e 185 países, é o terceiro país mais fechado do mundo em termos de comércio internacional, que o governo Serra está tentando agora tirar o caráter ideológico das relações internacionais e tentar dirigi-las à possibilidade de que a gente esteja mais inserido no comércio mundial. E todos os números que a gente olha nos colocam numa posição extremamente preocupante, inclusive quando nós olhamos para a juventude que está se integrando na economia, que é medida até os 24 anos, nós somos 60 em 64 países, só perdemos para 4 países da África. Então, essa é uma realidade altamente preocupante e que, efetivamente, a gente coloca sempre ela no sentido de dizer que se discute pouco a competitividade sistêmica do país, quando o mundo é cada vez mais globalizado e muitos países têm até um Ministério de Competitividade Sistêmica, porque ele não é articulado por um ou outro ministério, é uma conjuntura sistêmica que tu tem que criar para competir cada vez mais no mundo globalizado. E nós, efetivamente, somos muito departamentalizados em tentar construir. Bom, quando a gente olha para a realidade atual, nós temos uma lista de problemas. Começamos, como foi falado aqui, um sistema político caótico, com dezenas de partidos, uma desqualificação social dos atores públicos, entende? É uma classe extremamente mal falada no conjunto da sociedade. A governança pública é pautada pelo patrimonialismo clientelista em altíssima escala, traduzido para tudo e cada vez mais intensificado
dentro da máquina pública. Nós descemos vários níveis na gestão da máquina pública para privilegiar o patrimonialismo clientelista, e o que causou isso? Evidentemente, o que está se vendo aí, serviços de baixa qualidade, de alto custo, e isso é uma marca presente que está na governança pública. A corrupção ela está institucionalizada, ela não é lava-jato agora, ela já está cristalizada em todos os setores, porque esse sistema burocrático paralisante é uma coisa que o mundo às vezes não conhece, é o tal do despachante. E o mercado de vendedor, aqui é um mercado que vende facilidades para agilizar processos em relação à máquina pública. Tá? Quando hoje a gente poderia informatizar tudo que se faz. Seria talvez o projeto de maior retorno econômico que a governança pública poderia ter em termos de ocupação efetiva dos seus recursos humanos.